Bem-vindo a mais uma aula do curso Criando Investidores. Agora eu vou falar sobre juros e inflação. Eu procuro ser o mais didático possível, o mais prático possível, só que eu preciso te passar uma certa base para que você possa começar a fazer o primeiro investimento, tá? Eu te prometo que logo logo tá chegando o seu primeiro investimento, você vai ver como é fácil, como é simples, mas para isso eu preciso te explicar como que funciona os juros e a inflação. Tem algumas letrinhas aí que você vai aprender, mas eu te prometo que vai ser muito fácil e muito simples. E com o que você vai aprender agora, você vai entender ali quando o Jornal Nacional fala, ó, a taxa de juros subiu para não sei o que, a inflação. Bom, você vai entender o que significa daquela frase. E se você já entende, ótimo. Eu vou talvez aí contribuir com uma forma mais fácil aí para entender como é que funciona esse mecanismo, tá? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a inflação. Imagina essa pizza. Essa imagem dessa pizza que eu coloquei nesse slide. Essa pizza, supondo que hoje ela custe R$ 50. R$ 50, certo? E após um ano, com uma inflação de 10%, o preço dessa pizza vai subir para 55. E levando em consideração mais um segundo ano, por exemplo, tirando o conceito de juros compostos, essa pizza vai custar 60. No terceiro ano, 65 e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? A cada ano, essa pizza está ficando mais cara. Então, para pensar, hoje, quanto que você paga numa pizza? Tenta lembrar, há uns 4, 5 anos atrás, quanto que custava essa mesma pizza na mesma pizzaria? Você vai perceber que era um pouco mais barato, se você lembrar aí do preço dela. Então é exatamente isso que acontece com o nosso dinheiro. Então caso você tenha guardado R$ 50 no seu bolso, daqui 5, 10 anos, esses R$ 50 não vão comprar as mesmas coisas que você pode comprar hoje. Então se você compra R$ 50 uma pizza hoje, daqui 5, 6 anos, talvez você vai comprar meia pizza. Daqui uns 20, 30 anos, você vai comprar uma esfirra do Habib's. Então, esse é o poder da inflação. Ela vai corroendo o seu poder de compra. A cada ano, você vai perdendo um pouquinho. E o ideal é que todo investimento consiga superar a inflação. E a inflação, ela é representada pelo indicador IPCA. Eu destaquei em vermelho nesse slide essa sigla. Normalmente eu peço para que você não decore nada, mas isso aqui é fundamental você ter em mente. Não precisa decorar, é importante você aprender sobre. Você vai ver isso em diversas slides mais para frente, em outros investimentos, na TV, no jornal, mas é importante que você entenda que o IPCA seria basicamente o índice da inflação. Temos outro indicador também, que é o IGPM. Então esses dois indicadores são os principais indicadores que medem a inflação. Bom, agora a gente vai falar sobre os juros. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira trocar de carro. E esse carro você vai financiar e a taxa de juros desse financiamento seja algo em torno de 3% ao mês. Aí eu te faço a pergunta: você compraria esse carro nesse cenário, com essa taxa de juros? Provavelmente sua resposta é não, porque os juros é muito alto. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Vamos supor esse mesmo carro, porém com a taxa de juros de apenas 0,1% ao mês. Ficou interessante agora, né? Você já pensaria em comprar o carro. É exatamente dessa forma que funciona os juros em nosso país. Então, quando o juros está muito alto, as pessoas, a população, deixa de comprar. Com isso, a inflação tende a diminuir. E quando os juros estão muito baixos, a população gasta mais. Ela compra carro, compra casa, e com isso a inflação tende a subir. Então, os juros é como se fosse um freio para a inflação. Vou te dar um outro exemplo agora. Pensa comigo.
Você quer comprar um imóvel, certo? Esse imóvel com uma taxa de juros anual vamos colocar, de 3% ao ano. Aí eu te pergunto, você compraria esse imóvel com essas condições? Provavelmente a sua resposta seria sim. Agora eu vou te dar um outro exemplo. O mesmo imóvel com uma taxa de juros anual de 30% ao ano. Aí eu te pergunto, você compraria o imóvel? Provavelmente sua resposta seria não. Então, exatamente dessa forma que funciona os juros, tá? E os juros, ele é representado pela taxa Selic. Eu destaquei aí em vermelho. Temos um outro indicador também, que é o CDI. O CDI, ele é um outro indicador da taxa de juros, tá? Uma explicação mais técnica, no fim do dia, os bancos têm um saldo em conta. Então vamos supor que o Bradesco fechou o dia com menos uns 10 milhões. Então ele precisa fechar o dia com saldo positivo. Então ele vai lá para o Itaú, por exemplo, e pede um empréstimo de 10 milhões. Aí o Itaú vai lá e empresta esses 10 milhões para o Itaú ou para o Bradesco. Só que ele cobra uma taxa através de acordo com esse empréstimo. E essa taxa seria atrelada ao CDI. Então o CDI ele anda em conjunto com a taxa de juros. Tá? Então pode ter em mente ali que taxa de juros seria vinculada ao indicador taxa Selic e CDI. Resumindo, seria isso, tá? Bom, eu fiz uma explicação rápida, procurei tentar ser o mais breve, intuitivo e didático possível, mas tenha em mente ali a inflação, a pizza, os juros, os exemplos que eu dei do carro e do imóvel, tá? E a inflação é medida pelo IPCA e pelo IGPM, e a taxa de juros é medida pela taxa Selic e CDI. Só isso você já tem 90% aí de base para poder fazer diversos investimentos, tá? Você vai aprender mais para frente. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios. Assim como eu acabei de explicar, a inflação é igual IPCA. Tenha isso em mente. E juros é igual a taxa Selic e CDI. Isso daí é o que você precisa saber. Eu coloquei alguns números dos indicadores atuais. Estamos no finalzinho aí de 2018, então a taxa Selic é de 6,5%, o CDI é de 6,39% e o IPCA de 4,39%. Agora eu vou te dar um exemplo. Muitos investimentos são vinculados ao CDI. Então você vai ver investimentos, determinado investimento rende tantos por cento do CDI. Então vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que um determinado investimento tenha um rendimento de 50% do CDI. Então vamos tentar entender aí essa fórmula. Quanto que é o CDI? Eu estou te fazendo uma pergunta. Quanto que é o CDI? Tenta olhar nesse slide e responder isso para mim. Vou te dar alguns segundos. Bom, você já deve ter encontrado a resposta, que é 6,39. Então, para eu calcular 50% do CDI, basta eu utilizar essa fórmula. 50% vezes o meu CDI, que é 6,39. E aí eu vou ter o resultado de 3,20%. Muitos investimentos, você vai ver essas regrinhas aí do percentual. O que significa percentual? É um número sobre 100, por cento. Então, vamos supor, 50% do exemplo anterior, então é 50 dividido por 100, que é igual a 0,5. Então, é uma regrinha bem simples de matemática. Caso você tenha dúvidas, você consegue facilmente encontrar isso aí na internet. Mas eu estou colocando todas as fórmulas que você vai precisar aqui. Mas não tem muito segredo, é muito simples. Então vamos para um próximo exemplo. Um investimento que tenha uma rentabilidade de 100% do CDI. Então novamente, eu vou te pedir que você encontre o CDI nesse slide.
Bom, você já encontrou que é 6,39. Então, para eu calcular quanto vai ser a rentabilidade desse investimento, basta eu multiplicar 100% vezes o CDI. Então vai ser bem simples. Deixei a fórmula em azul e a minha rentabilidade vai ser de 6,39%. Então, como é 100%, então é esse número mesmo. Agora eu vou pegar um outro exemplo. Muitos investimentos são exatamente dessa forma, tá? Então, 124% do CDI. Então, basicamente, o que eu tenho que fazer? Multiplicar 124% vezes o meu CDI, que é 6,39. Agora, o que eu vou te pedir? Caso você esteja na frente de um computador, do seu celular, dá um pause nesse vídeo e tenta chegar nesse resultado que eu cheguei. Mesmo que você tenha bom conhecimento em matemática, tenta chegar nesse número. É bem simples, você vai gastar segundos. Tenta fazer isso. Eu vou dar um tempo para você dar um pause, tenta calcular e ver se você conseguiu chegar no resultado. Bom, ótimo caso você tenha conseguido. Se você não conseguiu, tenta novamente, você vai encontrar o resultado. É muito simples, tá? Parece ser muito simples para quem já conhece. Agora, para quem nunca viu, parece ser um negócio meio complexo. Tem pessoas que às vezes têm uma dificuldade. Assim, não tenha vergonha. Tenta encontrar esse resultado. É muito simples, tá? Basta você fazer esse cálculo que eu coloquei. Esse 124%, como eu disse, é só você colocar lá 124 dividido por 100. Com isso eu vou ter um resultado de 1,24. Aí eu multiplico pelo meu CDI. Agora eu vou colocar um outro exemplo de investimento que tem a rentabilidade de 96% do CDI. Então o que eu faço? Eu vou multiplicar os 96% vezes o meu CDI. Então a minha resposta vai ser o 6,13. Muito simples também, tá? Agora eu vou mudar um pouco a fórmula. Então já aprendemos a calcular como que funciona o CDI. Agora eu vou fazer uma outra simulação de um outro investimento. Supondo que eu tenho um investimento que tenha uma rentabilidade de 0,10% mais a taxa Selic, esse meu investimento vai ter um rendimento de 6,6%. Então vamos lá, como que eu cheguei nesse resultado? Qual que é a minha taxa Selic? Encontra aí para mim nesse slide. Eu vou te dar mais alguns segundos. Bom, você deve ter encontrado que é 6,5. Então basta eu pegar esse 6,5 e somar mais o 0,10. Então essa é a minha fórmula que eu deixei em azul. Bem simples também. Tenta fazer esse cálculo, tá? Eu acho interessante. Parece ser simples, e realmente é, mas tenta fazer e chegar nesse meu resultado. Dá um pause no vídeo. Temos aqui um outro exemplo. Supondo que você tem um investimento com uma rentabilidade de 8,5% mais IPCA. Qual seria a rentabilidade desse investimento? Então basta eu pegar o 8,5 e somar com o IPCA. Encontre o IPCA para mim, por favor, nesse slide. Você vai ver que é 4,39. Então basta eu pegar esse 4,39 e somar com os 8,5. Então teremos aí um resultado de 12,89%. Então deixei aí a fórmula para você. Bom, parece ser muito simples e realmente é. Tenta fazer esses cálculos que eu deixei de exemplo. E esse conhecimento é fundamental para que você possa investir, tá? Então, caso você não tenha entendido, não tenha compreendido, volta essa aula, estuda novamente, tenta fazer todos esses exemplos. Caso você tenha conseguido, já pode partir para a próxima aula. Caso não tenha, sem problemas, tenta fazer novamente, mas é fundamental que você saiba fazer esses cálculos.